Pessoal, não vamos nem xingar o Instagram, viu? Não vamos xingar o Instagram, não. A bobagem foi minha. Deixa pra lá. Ai, ai, ai. Mas tudo bem, né? Todo mundo erra. Vamos lá. Deixa a doutora voltar aí. A bobagem foi minha. Bom, pelo menos, vamos lá. Um lado bom é que a gente tem mais 1 hora. Né? Será que a gente consegue mais 1 hora? Eu consigo. Tá bom, não? Tá bom. O papo tá bom, hein? O papo tá, nossa, tá sensacional. Melhor live que eu fiz até hoje. De todas que fiz até agora. Vamos lá. Ô, doutora. Oi. Eu tava falando pro pessoal o seguinte, nem xinguem o Instagram porque a bobagem foi minha. Eu botei o dedo aí, mas assim, se tem alguma coisa positiva nisso é que a gente tem mais 1 hora. Pra mim? Mas é verdade, tem esse lado positivo. A senhora, me perdoe, eu acho que seria melhor a senhora... Não acontece, porque eu sou uma anta também em Instagram, né? Olha, eu vou te confessar uma coisa. Você sabe que eu nunca tinha feito uma live assim? Ah, é? Eu não sou muito de rede social. Meus canais é tudo meio largado. Aí o pessoal fala, não, você tem que aparecer. Eu criei fanpage. Aliás, eu posso divulgar a minha fanpage? Mas é lógico, né, doutora? Você acha que não? Claro. A minha fanpage no Facebook está como Delegada Mônica Gamboa. Eu criei tem 1 semana, porque eu nem sabia que tinha isso. E aí me falaram, você tem que fazer uma fanpage, né? No Instagram também, eu sou muito de ficar no bate-papo pessoal ou nas gravações, e eu não sou muito de rede social. Mas a rede social eu estou vendo que é uma ferramenta muito importante. A gente é uma empresa, uma agência de assessoria de imprensa. O meu objetivo é, com os meus clientes, colocá-los todos na mídia. Nesse período de quarentena, a gente realmente teve que inventar alguma coisa que pudesse agregar valor. Eu vi que as lives seriam uma bela solução. Daí pensei, Instagram ou YouTube, o Facebook não permite que você faça live em dupla. Aí optei pelo Instagram justamente pelo grande movimento que existe hoje. A senhora vê, nesse horário, estamos em 4h26 da tarde, nós temos 31 pessoas nos assistindo, já tivemos 50 e deve voltar a esse número, mas são 50 pessoas que estão vendo a senhora falar. Então, eu acho que é um canal muito útil para quem deseja ou precisa aparecer por um motivo, por outro, as lives, se bem feitas, e aí vocês precisam de profissionais, e aí eu me incluo nisso, elas são realmente bastante produtivas, na minha opinião. Fica assim, verdade. É uma ferramenta que a gente assiste, né? Não só para show, mas a gente tem visto algumas lives muito de qualidade, com muito conteúdo de informação, e isso é importante. Mas eu preciso me aperfeiçoar aí nesse mundo de rede social. Mas, enfim, tem muita gente que me conhece e eu fico fora da rede social, né? Não, mas nós podemos conversar depois, doutora. Olha, Adriano, a gente tem vários assuntos, hein? Eu tô gostando dessas pautas que estão surgindo aí. É verdade, Mas assim, eu interrompi a senhora lembra a linha de raciocínio em que a senhora estava quando eu derrubei? Lembro sim. A gente estávamos falando dessa questão da... Não, eu não lembro. Não, eu não lembro se era da escola. Peraí, não, da escola... Poxa, eu não lembro. Adriano, vamos trocar, vamos jogar para o nosso público, falar quem lembra e quem é um ponto positivo. Porque eu vou confessar que eu fiquei tão atordoado pela bobagem que fez que eu também não lembro. Enquanto o pessoal vai nos ajudar a lembrar o que a doutora Mônica estava falando, eu quero colocar uma pergunta assim que pode... Verdade, o Éder lembrou. O quê? Desculpa te interromper. O Éder está me dizendo que a gente estava falando sobre os homens que me ajudam. Então, agora eu já tenho a Juliana. Obrigada. A Juliana. Ajudou. É isso. Então, assim,
Então, eu vejo que a questão que a colega perguntou, delegacia 24 horas, sim, sou defensora dessa questão, né? Temos que ter, porque a gente consegue dar o atendimento especializado. Uma central de flagrantes, como eu estava lá no 91DP, e o pessoal reclamando que eu estava passando a violência doméstica na frente, por considerar prioritário, achou ruim. É aquele lance do egoísmo, a pessoa quer ela ser atendida primeiro, né? E ela não tem o olhar e fala, mulher apanha todo dia e tal, por que vai passar na frente? Então, o fato de ter DDM 24 horas no estado de São Paulo é extremamente importante, tá? Falando em São Paulo capital, das 9 DDMs que nós temos, apenas 2 não têm atendimento 24 horas, que é a terceira DDM, onde eu trabalhava, que fica localizada no bairro do Jaguaré, e a 9ª DDM, que fica no bairro de Pirituba, que também não tem atendimento 24 horas, tá? Todas as demais contam com atendimento 24 horas, inclusive na região central, nós temos atualmente a Casa da Mulher Brasileira, recentemente inaugurada. E lá na Casa da Mulher Brasileira, que temos excelentes colegas, em todas, né? Eu tenho muito orgulho das minhas colegas de DDM, porque são todas extremamente vocacionadas, competentes e batalhadoras, são guerreiras, que deixam as suas próprias famílias para, nesse tempo de quarentena, estar lá na DDM trabalhando 24 horas. Algumas, outras, ainda que em períodos home office, elas estão dando esse atendimento às mulheres, né? E você me perguntou sobre a questão da medida protetiva. Disse que caiu na quarentena, não é verdade isso? Você sabe o que acontece? É verdade, Adriano, eu tenho até o número aqui, mas aí eu vou ficar também numa saia justa, mas eu vou falar, eu vou me posicionar, porque eu sempre faço isso. Olha, os números que eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui no meu, MP. Em 2019, nós tivemos, nesse período, 1.185 pedidos de medida protetiva. E agora, em 2020, nós estamos com 1.109, ou seja, um número menor, como você mesmo disse e a colega perguntou. O que acontece? Nós temos um probleminha. Quem defere medida protetiva não é o delegado de polícia. Quem defere medida protetiva é o juiz de direito, a juíza de direito. Tá? E o que acontece agora no período da pandemia? O TJ tem trabalhado apenas com casos urgentes, tá? E aí a gente já passa o facão e aí eu jogo a pergunta, o que é urgente? Será que todos são urgentes? Tá? Então, eu já defendendo o peixe da minha instituição e já fazendo um apelo aqui, há muita cobrança em cima da polícia e pouca cobrança no Ministério Público e no Judiciário, tá? Então, se a polícia tem que trabalhar com atendimento 24 horas, inclusive foi feita uma reestruturação na polícia, no sentido de criar delegacia eletrônica para atendimento de violência doméstica, por que não o TJ não se adaptar a esse período, né? Eu acho que é temeroso a gente qualificar como medida protetiva urgente e não urgente, né? Porque numa situação que você fala, tá, qual que é o critério para ver se é urgente? Ver se é a conduta reiterada ou não, se o agressor é primário, então se ele é primário, já deixa de ser urgente. Se é uma ameaça, deixa de ser urgente. Só que se ele é primário e é uma ameaça e o cara tá louco, ele vai lá e mata. Quando vai ver, já é um feminicídio, é uma estatística de feminicídio. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Por isso eu defendo que a decretação, a concessão da medida protetiva seja absolutamente aplicada pelo delegado de polícia e não com reservas, como veio no texto legislativo da última alteração que nós tivemos. Tá? Que vem falando que o delegado pode decretar protetiva? Pode, vírgula, nas comarcas onde não houver juiz especializado. Quer dizer, aqui em São Paulo, nenhum delegado pode decretar. Isso é um absurdo. Mas sabe isso uma é um absurdo. coisa, doutora? A época em que essa discussão veio à tona, eu trabalhava, eu trabalhava ainda no sindicato dos delegados de polícia. Eu não sei se eu cheguei a encontrá-la
quando trabalhava lá? A senhora chegou a participar do programa Segurança Pública em Debate? Não, né? Nunca participei, nunca tive a honra de participar, não. Pois é. Imagine se eu conhecesse a senhora teria sido convidada com certeza. Mas, assim, quando veio à tona essa discussão, o que as delegadas de polícia falaram foi de que havia uma espécie de reserva de mercado. Quer dizer, não vamos deixar o delegado mexer nisso, senão eles vão entrar na nossa seara. E quem decide isso é juiz e promotor, delegado não. E assim, eu como agora não trabalho mais para o sindicato dos delegados, eu posso falar que realmente o que a gente viu, ou o que eu vi nos 2 anos e meio trabalhando lá, era realmente uma espécie de ojeriza, eu vou colocar entre aspas, de uma instituição para com a outra, no sentido de que uma pode avançar no que a outra faz, que é o caso da investigação. Os promotores investigam. E a outra não pode, de maneira nenhuma, fazer o caminho inverso, porque aí não pode. Então, assim, e aí ficou essa questão da medida protetiva que prejudica quem? A vítima, que é a mulher que está sofrendo agressão. E aí, Adriano, eu volto àquela discussão que nós tivemos há minutos atrás, tá? É a questão da vaidade. A questão da vaidade institucional, ela é altamente corrosiva para a sociedade. É isso que a gente tem que quebrar, né? Porque existe essa batalha, e eu falo com muito pesar, porque as colegas do Ministério Público são tão boas e capacitadas quanto as colegas da Polícia Civil, assim como o período que eu estive à frente da ADDM, eu tive a felicidade de fazer parcerias. As juízas com que eu trabalhava, nós chegamos ali num consenso jurídico, tá? E veja que tinha posicionamento diferente. Eu trabalhei com juíza que ela concedia medida protetiva em crime de ação penal condicionada à representação, por exemplo, ameaça, sem a vítima ter representado. A outra juíza, não. Para conceder, tinha que representar e tinha que ter um inquérito. Então, veja, a delegada era uma só, era a doutora Mônica, e as juízas eram 2, da comarca do Butantã, com posicionamentos diferentes. Nós chegamos num consenso de trabalho sem ninguém violar a convicção jurídica uma da outra. Tá? No Ministério Público, trabalhei com a doutora Gabriela Mansur. Fizemos grandes trabalhos juntas, fomos parceiras, conseguimos pegar um rapaz que ele estava há anos desaparecido. E quando eu cheguei na DDM, junto com a minha equipe, com os meus meninos, e voltando ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu, olha só, né, uma curiosidade aqui, é muito comum quando a gente vai fazer cumprimento de prisão, cumprimento de medida protetiva, ou vai até a casa para retirar pertences da vítima, o agressor vir para cima, tá? E é preciso que o policial que vai fazer esse trabalho tenha uma noção de defesa pessoal para ele conseguir não se machucar, conter o agressor sem lesionar também, senão a gente está diante de um outro problema, tá? Sim. E o rapaz que trabalha comigo, que era o chefe da delegacia, que é o investigador Mossato, ele sempre precisava se socorrer do jiu-jitsu para equalizar essas situações de crise, tá? Para que não machucasse ninguém. A mulher, o cachorro, os filhos, quando tivesse o homem, enfim. Então, assim, e com a doutora Gabriela Mansur, nós chegamos a capturar um rapaz que ele ficou assim, acho que foram 9 meses que ele estava desaparecido. Ele prometia para as meninas na internet uma vaga na Record, na Globo e tal. Jesus. Esse rapaz, ele fez vítimas no Brasil. E eu e a doutora Gabriela Mansur, num trabalho conjunto, a gente conseguiu descobrir onde ele estava e até que a advogada dele fez contato e falou, vou apresentar meu cliente. E nós negociamos essa apresentação. Obviamente, na negociação, ela pedia que não tivesse imprensa. No primeiro momento, ok, é direito constitucional do preso. A gente tinha o mandado dele em mãos. Eu combinei com a doutora Gabriela que eu iria recepcioná-lo e depois a gente continuaria juntas. E foi o que a gente fez. Conseguimos capturar esse rapaz, ele se entregou, depois que a gente acertou com a advogada dele. Na sequência, a doutora
Gabriela continuou uma investigação que tramitava interna corporis ali no MP, e aí não vejo problema nenhum. Ah, mas ela estava investigando também junto com você? Não, nós estávamos investigando juntas, eu e ela, né? Ela no PIC e eu no inquérito policial, e a gente uniu os trabalhos depois. Sim. Então foi agregador, né? E conseguimos botar esse cara na cadeia. Eu acho que ele deve estar preso até hoje, tá? Fizemos um grande trabalho, a gente conseguiu a preventiva desse rapaz. Então, veja, então eu acho que a gente tem que parar de vaidade, parar de melindre, parar de autofagia institucional e unir forças para que a sociedade ganhe com isso. E começa dessa integração entre o MP com a própria polícia, a gente tem uma autofagia dentro da própria polícia, aquele lance da mulher ver que a outra está parecendo mais que ela e boicotar. Isso aí tem que acabar, a gente tem que se unir. Né? A gente tem que se enxergar como assexuados, como seres humanos que somos policiais, que trabalhamos para a segurança pública do nosso estado, e a gente tem que ajudar a população. Isso daí é fato, e quem me conhece sabe que eu tenho esse olhar, né? E aí que vem a questão do delegado ser autônomo para decretar a medida protetiva. Até porque a medida protetiva não vai ter uma interferência no processo. O MP vai ter acesso aos autos, o juiz vai ter acesso aos autos, a persecução criminal ela vai continuar perfeitamente, né? Ninguém tá usurpando função de ninguém. E essa discussão morreu, doutor? Olha, até onde eu saiba, morreu. E assim, eu pretendo retomar algumas, viu? Eu quero aproveitar esse tempo que eu estou afastada da polícia para poder fazer algumas coisas que quando eu estava dentro eu estava um pouco mais cerceada, né? E a gente precisa retomar essas questões, são questões importantes. Vai ter sempre aquele que diga, ela está fazendo isso para aparecer, ok, cada um fala o que quiser, né? Paciência. A gente tem que ver o saldo disso. E já passou do tempo. A gente está num grupo muito forte na polícia e no MP também estão num grupo muito forte e a gente tem que se unir. Outra coisa que eu acho que é importante a Polícia Civil agir na questão da implementação de cartilhas. Até a SAP tem cartilha de prevenção à violência doméstica e na Polícia Civil nós não temos. A SAP? A SAP, eles têm uma cartilha. Eles soltaram, aliás, 2 cartilhas. Uma recente que foi sobre diversidade sexual, que é um tema também que eu adoro, trabalho com ele. Se quiser, depois eu te passo esse documento. Muito esclarecedor. Eu gostaria, inclusive, já de combinar com a senhora uma live sobre esse assunto que eu considero importantíssimo. Importantíssimo. Que é a diversidade sexual. É muito importante. Uma grande colega na Polícia Civil também, mestra nesse assunto, ela tem mestrado nesse assunto, minha parceira também, e a gente tem muito a orientar nesse segmento também. E voltando à cartilha da Polícia Civil, nós não temos. Eu mesma, nos meus eventos, nas minhas palestras em escola, na USP, eu fazia muita palestra na USP. Não sei se você e os convidados sabem, ali na USP, no campi, né, da USP, da cidade universitária, nós temos um nicho muito forte de violência doméstica por estrangeiros. Os estrangeiros que vêm estudar aqui, ficam ali nos alojamentos e abusam sexualmente das mulheres, xingam as mulheres. Eu fui convidada pela coordenação da Faculdade de Assistência Social, que é o CRUSP, né? CRUSP da USP, para fazer palestra de conscientização. E lá eu fiz um trabalho que eu nem divulguei na mídia, porque eu falei, eu não quero ficar dando força para isso, porque era uma orientação, eu fiz ele bem calada, né? Mas fizemos um grande trabalho lá, de conscientizar os homens. Uma vez por semana, na DDM que eu estava lá na terceira, eu recebia uma representante da CRUSP para vir relatar os casos. Porque elas iam tantas vezes na delegacia que elas já estavam desacreditadas. As pessoas falavam, você de novo aqui? Outro caso? Aí eu falei para elas, vamos acabar com isso. Fiz uma reunião com o pessoal do Grêmio Estudantil. A gente escolheu ali representantes e elas vinham uma vez por semana trazer os casos. Uma coisa absurda.
Então, veja, a gente está falando de aprovados na FUVEST. A gente está falando de que período? De que ano? Agora? Isso daí foi o ano, ó. Isso aí foi, acho que, junho de 2019. Maio ou junho de 2019. No meu Instagram tem uma foto que eu só coloquei que eu estava lá fazendo palestra. Não contei esses bastidores, tá? Lá tem a data, mas foi maio ou junho de 19. Mas a senhora acredita que isso seja recorrente? Eu volto à questão cultural. É a questão duplamente, né? Na criminologia, a gente chama esse fenômeno de reenculturação. Ou seja, a pessoa que sai lá da terra dela, e terra eu estou usando num sentido não pejorativo, né? País, cidade, ela abandona aquelas raízes, vem para um ambiente diverso, e ali ela acha que ela pode infringir as regras. Tá? É o que acontecia com esses estrangeiros. Eles eram aprovados, vinham estudar aqui, chegava aqui, alojamento, achava que era terra de ninguém, à noite eles entravam no quarto das meninas e vinham com agressividade para tentar manter relação sexual. Entendi. Realmente tudo isso é bastante complexo, viu? Doutora, deixa eu fazer uma pausa para ver aqui o que o pessoal está perguntando. Vamos lá. Vamos ver aqui o que... Pessoal, podem ficar à vontade para realizar perguntas, tá? Essa é a ideia da live, a gente faz perguntas para a doutora Mônica, mas vocês também podem fazer. Tem uma pergunta aqui, que era se terceiros podia denunciar, né, a violência doméstica. Sim, o vizinho, por exemplo. Vamos esclarecer essa questão. Isso, boa. Bom, pode sim, né? Nós temos, eu acho que falta um pouco de orientação às pessoas no sentido de onde denunciar. Estou olhando para a câmera errada, essa aqui. Onde a gente pode denunciar a violência doméstica? O primeiro canal, ou seja, o primeiro telefonema que deve ser feito numa situação de violência doméstica é 190, Polícia Militar. Qualquer situação flagrancial, a polícia militar é a polícia competente para atender esse chamado e prontamente deslocar uma viatura para aquele local. É importante que a pessoa que vai fazer a denúncia no Disque 190, ela tenha o quê? O endereço da rua, é o famoso QTH, né, na linguagem policial, a gente tem que ter o endereço de onde para onde é o acionamento, tá? RG para o cadastro da Polícia Militar, para verificar que é uma denúncia fidedigna e não uma denúncia mentirosa, um trote. O RG da pessoa, porque eles puxam lá na central do Copom, já vão ver se é um cidadão mesmo que está denunciando, é somente para esse fim, tá? E acionar a Polícia Militar. Se for uma situação que ela não é uma situação flagrancial, ou seja, é uma denúncia no sentido que eu ouço barulhos da minha casa, do meu apartamento, eu ouço barulhos, coisa batendo, xingamentos, sinais de luta, aí eu encontro com a vizinha no elevador, ela está de óculos escuro, ou ela está de roupa de manga comprida. Caiu no banheiro. Caiu no banheiro, né? Até quantas vezes mais ela vai cair até morrer? Tá? Quando for uma denúncia, nós temos alguns outros canais. O 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Lá a denúncia pode ser anônima, tá? É bem comum, o que a gente chama de denúncia apócrifa. Porém, faço uma ressalva aqui. Se a pessoa puder se identificar, colabora demais para a instauração de um procedimento. Por quê? Porque já existe posicionamento do STF no sentido de que a denúncia anônima ela é desprovida de veracidade, né? Ela tem veracidade questionada. Por quê? Porque a gente não sabe se aquilo é fidedigno ou não, né? Não sabe se é uma represália, a pessoa está querendo ver a polícia na porta da casa da outra e denunciou, e não é nada daquilo. Então, assim, se a denúncia puder ser identificada, é melhor. Mas 180 é um número. Temos um 0800, que eu não lembro ele de cor, mas eu vou passar, eu tenho ele marcado aqui, ó. 0800 023 4567. Repetindo, 0800 023 4567.
é o Disque Cidadania e Direitos Humanos. Também é uma central de atendimento. Gostaria de deixar aqui o nome de algumas ONGs que também trabalham com que também fazem esse trabalho de atendimento, de recebimento de denúncias. A ONG Asmina, que também é uma revista no segmento, a ONG Eva, Penhas, Malalai, SOS Mulher, mete a colher, é uma expressão tão, né, pitoresca a gente falar, meter a colher, mas existe uma ONG com esse nome, né? E tem também, no espectro da justiça, o botão do pânico. É um aplicativo, igual o SOS Mulher. O SOS Mulher foi implementado pelo governo Dória, e o botão do pânico, ele foi implementado pelo Tribunal de Justiça, né? Sempre que a mulher ela é beneficiada com uma medida protetiva, ela faz um cadastro e tem ali o botão do pânico, que numa situação de violência doméstica é só ela ligar o aplicativo e chamar rapidamente, que já vai chegar o alerta de que ela está em situação de perigo, tá? E a delegacia eletrônica, a Polícia Civil, de um modo, né, a gente tem que parabenizar a instituição nesse sentido, em que implementou a delegacia eletrônica para fazer o registro do BO digital, ou seja, pela internet. Me perguntam muito isso. Dá para fazer pela internet? Dá sim. Entra lá no www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Quando abrir a tela de registro de ocorrências, tem que ir no ícone outras ocorrências. Eu até publiquei no meu Instagram isso. Outras ocorrências. Porque senão a pessoa fala, não tem violência doméstica aqui. Tem que clicar no outras. E aí vai abrir a aba para violência doméstica. Mas bem que o pessoal podia botar lá, né, em vez de outras, violência doméstica. Traz essa informação, né? Por que não colocam? Falaram que é por uma questão de segurança. Ou seja, se a mulher está fazendo o registro, fica muito evidente que é violência doméstica. Então ele fica meio ali camuflado. Entendi. Bom, mas aí era bom, né, divulgar bem isso, porque realmente... Exatamente. Vezes, né? Doutora, a Andréia, ela diz o seguinte, ó, vou insistir na pergunta. Por que temos dificuldade de enquadrar o sociopata ou o psicopata? Porque na maioria das vezes não bebem, não fumam ou não consomem outros tipos de droga? Não é isso não. Vamos lá, Andréia. Psicopatia e sociopatia são ambos, o que eles têm em comum? Ambos são transtorno de personalidade antissocial, tá? Pelo Código Internacional de Doenças, que é o CID, nós não encontramos qualificação para esse tipo de distúrbio. Por quê? Porque o CID ele não trata de doença mental. A qualificação de psicopatia nós vamos encontrar no DSM-5, que é o Manual Internacional de Doença Mental. Tá? Lá tem um código para psicopatia. E a psicopatia nada mais é do que um transtorno de personalidade, tá? Tal qual o sociopata, a sociopatia. O que muda, o que difere do psicopata para um sociopata? O psicopata é uma pessoa que ela é portadora de uma atrofia na amígdala cerebral. Estou falando não em linguagem técnica, tá? Linguagem comum. O que seria essa atrofia da amígdala cerebral? É a atrofia do sistema límbico, responsável pelos nossos sentimentos. Raiva, amor, ódio, compaixão, empatia, tá? O psicopata é uma pessoa desprovida de sentimentos. Logo, ele age racionalmente. O sociopata, ele não é desprovido de sentimento. Ele tem algumas rupturas nessa área responsável pelo sentimento. Mas ele não é totalmente desprovido. Por isso que ele ainda age com certa emoção. Principal diferença, o psicopata é aquele que age de forma fria, calculada, premeditada. O sociopata, ele age por impulso, ele explode. É aquela pessoa que explode além da média, além do normal,
tá? É a primeira, no caso de violência doméstica, para identificar, tá? O homem agressor, que não é necessariamente um sociopata, e esse acaba sendo a regra, né? Nós temos no mundo 1% da população mundial é psicopata, 4% da população mundial é sociopata, ou seja, 95% não são nenhum nem outro, tá? E aí a gente tem uma pessoa agressiva. E aí tem que estudar por que aquele homem é agressivo. Ou porque ele foi muito mimado na infância, ou porque ele sofreu trauma na infância, ou ele é uma pessoa que tem frustrações, que a gente tem que saber onde houve esse trauma que desencadeou essa frustração, né? Ou ele é muito seguro de si, e ele dentro daquele relacionamento, eles estabeleceram uma regra onde ele sempre domina a vítima até o ponto que ela fala, agora chega, eu não quero mais. Então tem que ser analisado tudo isso, é um trabalho individual, não é uma fórmula única. Tá? Então, Andréia, o psicopata é aquela pessoa fria, calculista, que vai agir premeditadamente, que não tem sentimentos. Certamente o psicopata não vai ter filhos. Quem tem filho é o sociopata. O psicopata mal vai conseguir manter o vínculo de um casamento. Ele não consegue se socializar. Tá? Fica bem nítido. Ele é muito organizado nos seus crimes, porque ele age premeditadamente. O sociopata não, ele tem sentimento, mas ele trabalha ali numa linha limítrofe, ele é o limite entre a sanidade comportamental, a sanidade não, o comportamento adequado e o psicopata, ele é o limítrofe, tá? Ele é muito explosivo. A gente consegue também perceber um sociopata através da mentira patológica. Tem homens que são dados a mentir. Mentir por questões relevantes e outras nem tanto, né? Ao que a gente chama de mentira patológica. Então, ele é uma relação que a hora que a mulher cai a ficha, e eu já fiz casos assim também, e ela começa a perceber, ela vê que tudo é uma farsa. É essa a expressão que a mulher usa. Fala, meu Deus, foi tudo é tudo uma farsa, parece que ele arquitetou. Não é, é aquele homem que vive da mentira patológica. Ele é um sociopata. E o agressor? 95% dos homens que não são nem psicopata, nem sociopata. Ah, por que homem? Porque esse transtorno de personalidade acomete muito mais homem que mulher. 30% a mais dos homens do que as mulheres. E como que eu sei que ele é agressor? Por tudo aquilo que a gente viu, ciúme, excesso de possessividade, controle da roupa, controle do celular, dá pitaco no ambiente de trabalho, esse lugar você não vai trabalhar que tem muito homem. Ele usa droga, mas ele fuma maconha desde a juventude. Ok, tem pessoas que a maconha é gatilho, outras a maconha não é gatilho, é relaxante, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas tem que ver o caso a caso. Qual que é o gatilho daquele homem? É o estresse no trabalho? É o estresse no trânsito? Ele, ao invés de brigar com o patrão dele, ele desconta em casa? Ele bebe? Ele usa droga? Tá? E aí ele se torna um homem violento. Então, é essa a diferença. Doutora, não sei se ficou... eu acho que sim, né? Pelo menos para mim. Deixa eu só ler alguns comentários. Já faz tempo que a doutora Cristiane Murakami citou, e eu não li, o grupo Mulheres em Ação. Ela faz questão de citar que está presente na live da senhora. A Andréia, que foi quem perguntou isso, ela faz um comentário. Ela diz que realmente as promotoras ainda são insensíveis aos casos de violência doméstica. Provavelmente ela teve alguma experiência bem ruim. Como advogada sempre em casos de violências domésticas, tive respaldo das delegacias, nunca das promotorias. O Bruno pergunta o seguinte: quais os direitos que a medida protetiva garante à mulher, sendo que vemos tantos casos de feminicídio em que a vítima já contava com uma medida protetiva contra o seu agressor? Então, essa questão, eu até acho que imagino a resposta da senhora, mas é engraçado que eu já me fiz essa pergunta também. De que maneira um pedaço de papel pode afastar alguém que quer matar você? Né? É difícil, só prendendo o cara mesmo, né, doutora? Então, vamos lá. O grupo Mulheres em Ação, eu falei em algum período da live, de fato, fazem um trabalho bem relevante. Obrigada, Cristiane, pelo carinho que você sempre tem
comigo, divulgou a nossa live, obrigada. E continuem firme aí nessa luta. Sobre a questão das promotoras, eu também ouso dar a minha opinião. Por que que elas são insensíveis, como a Andréia colocou, né? E eu acho essa palavra, de certa forma, né, não sei se é apropriada ou não, mas eu acredito que, eu vejo com esse olhar também uma falta de sensibilidade. Por quê? Eu acredito que é porque elas não têm o contato direto com as vítimas. É diferente de uma delegacia de polícia, onde a porta está aberta, não tem filtro. A única barreira que uma mulher que vai até a DDM encontra é a equipe policial, até ela chegar na delegada. Diferente dela ir até um fórum. Ela fica barrada já na entrada do fórum. Você vai vir falar com quem? Eu vou na vara de violência doméstica, você tem que fazer cadastro. Não é atendimento ao público. A delegacia de polícia é atendimento ao público. Então a gente vai ver a mulher entrar correndo, ver a mulher entrar chorando, ver a mulher entrar com o filho no colo, ver a mulher suando, esbaforida, desesperada. A gente vê o olhar o desespero na voz, no olhar. E esse contato humano, o Ministério Público e o Judiciário não tem, por uma questão de atribuição, tá? Vamos entrar na questão humana, porque se elas não fossem humanizadas, elas não falariam sobre o assunto. Então, vamos entrar não vamos criar esse debate. É uma questão mesmo institucional. Por isso que eu volto a defender. Então, já que a polícia faz esse trabalho social e mais humanizado, compete à polícia verificar a questão do deferimento ou não da protetiva na hora. Pouparia tempo, trabalho de todos nós, polícia e Ministério Público, e ainda ajudaria as vítimas, né? Olha aqui, doutora, sobre só uma coisinha. O Mauri... tá, só completando, eu gostaria de ouvir, vamos lá. Da protetiva. A medida protetiva, ela tem um rol de medidas, que variam desde o quê? Desde o afastamento do agressor do lar. Então, tira o homem, a partir do momento que foi deferida, o juiz vai delimitar o que é para ser feito, tá? Ou vai afastar o homem do lar, então vai o oficial de justiça até a casa e fala, olha, temos aqui a medida protetiva, junto com a polícia, né? Eles pedem sempre suporte policial, auxílio policial, e o senhor tem que sair daqui. Para onde eu vou? Se vira, tem que achar um lugar. Tá? Ou então a mulher sai da casa e aí é decretado o afastamento da vítima num perímetro de X metros. É muito comum o judiciário fixar entre 100 e 300 metros de distância, o que é bastante, se a gente colocar em diâmetro, né? Proibição de frequentar os mesmos locais. Então, se eles são religiosos e vão à igreja, ao culto, no mesmo horário que a mulher, ele já não vai poder ir. Tá? Num clube, num lugar, né? Qualquer lugar comum, ele fica proibido frequentar. A gente tinha essa situação no cursinho. O rapaz, o namorado, com medida protetiva imposta, ele teve que mudar o horário dele no cursinho, porque ele não podia assistir aula na mesma sala que a namorada. Estava com protetiva. Né? Camarote do carnaval, o caso daí, o emblemático caso do Pedro Scooby com a Luana Piovani, ele precisou sair do camarote porque ele estava violando a protetiva, estando no mesmo camarote que ela, né? Não era o Pedro Scooby, não, tô sendo injusta, era o Dado Dolabella, que era namorado do Luana Piovani. Olha, eu nem corrigi porque eu não tenho a menor ideia do que a senhora está falando. Então, tudo bem. Enfim, então a assim... A Piovani até conheço, o Dolabella também, o Scooby também, mas não sabia desse fato aí, não. Mas que eu saiba, é o Dolabella que era o agressor. Foi o Dolabella. Né? O caso dela com violência doméstica foi com Dolabella, não é com Pedro Scooby, com Dolabella. E ele estava no mesmo camarote que ela. Então, assim, tem todas essas restrições, né? E aí fica mais fácil, porque atualmente é crime. Se o homem violar a medida protetiva e a mulher vir até a delegacia e falar, olha, ele foi no culto, ele foi na escola buscar minha filha e me viu... Simples fato de ele violar, ele não precisa cometer um ato novo. A simples violação enseja um novo crime, o crime de violação de medida protetiva, que é punido. Aí é cana, 5 anos de cadeia sem fiança de delegacia. 5 anos? Ou seja, não tem jeito mesmo. É. Caramba. Sim.
Doutor, eu estou vendo aqui o nosso script, o meu, aliás, e eu acho que a gente conseguiu abranger tudo. Tá. Além disso, tivemos várias perguntas interessantes e comentários do pessoal que nos assistiu. Então, eu gostaria de encerrar essa live, mas antes pedir para a senhora que a senhora fale algo que deixou de falar, ou que a gente não abordou, ou que realmente faça aí as suas considerações finais, principalmente porque trata-se de um assunto tão importante, tão relevante, e eu acredito, pelo menos, que essa quarentena não vá ser encerrada tão cedo, infelizmente, porque o que vemos é que as pessoas não estão respeitando o distanciamento social, talvez porque não acreditem que o vírus tenha esse poder maléfico que tem. Então isso vai, infelizmente, provocar um aumento substancial de pessoas infectadas e pessoas que vão ser internadas. Então a mulher que sofre violência doméstica vai continuar vivendo ao lado desse agressor. Então, Sim. assim, essa situação tende a não ser resolvida rapidamente. O que a senhora poderia falar encerrando essa nossa live, que eu queria, aliás, agradecer, porque foi maravilhosa. Eu gostei muito. Muito boa. E bom, eu também gostei muito do nosso bate-papo. Gostei muito do público que está aqui nos assistindo. Peço desculpas se a gente deixou de responder alguma questão, mas desde já me coloco à disposição nas minhas redes sociais para poder esclarecer esse assunto, já que a gente não pode ir presencialmente, que é o que eu sempre fazia antes, né? E finalizo dizendo o seguinte: denuncie. Você que sabe de um caso de violência doméstica, nós temos que denunciar, temos que romper esse silêncio. A vítima de violência doméstica, ela é chamada, ela é qualificada, ela é classificada como uma vítima do silêncio. E já que essa mulher não tem força de denunciar, seja lá qual for o motivo, e não compete a nós julgarmos, a gente tem que colaborar, denunciando, chamando, levando a questão às autoridades públicas de uma forma identificada ou não. Temos que romper esse problema, esse fenômeno mundial, né? A questão da violência doméstica é uma problemática global, que independe de raça, sexo, etnia. Tem a questão dos travestis, dos transexuais. São atendidos na DDM? São sim, eles também fazem jus ao que a lei protege, uma relação abusiva e que a gente sabe que existe. Então é um problema global. Ele independe de etnia, de posição social, de posição financeira, né, de intelectualidade. Então a gente tem que se unir, fortalecer, divulgar, falar exaustivamente sobre o assunto, porque eu acredito que a questão cultural é só a partir do momento que a gente divulga e fala exaustivamente, né? Aquele que não se adaptar, desculpa o jargão, mas muitas vezes aprende por osmose. Ele vai saber que não pode pelo simples fato que o sistema proíbe, né? Isso já está valendo, a gente já vai conseguir diminuir esses índices. Doutora, eu queria só tranquilizar o pessoal que está assistindo, porque essa live que eu fiz com a doutora Mônica, ela será salva e nós vamos publicá-la na nossa página no Facebook. Deixa eu explicar. A ideia era publicar as lives que eu estou fazendo no canal da minha agência, no YouTube. Mas o Google está com algum problema, porque eu já mandei e-mail, já voltou e-mail, eles não estão validando a conta, então nós não podemos publicar vídeos maiores do que 15 minutos. E as lives estão dando aí 1 hora, 2 horas. Então, para que não fiquemos sem, eu vou publicar a partir de amanhã todas as lives no nosso Facebook, que é facebook.com/, esse nome aqui, ó, AKM Comunicacal. Para saber quando eu vou publicar a live da doutora Mônica, me segue no Instagram, que a gente vai colocar uma arte para que vocês saibam. Ó, já está lá, é só conferir. Eu pretendo fazer isso o mais rapidamente possível, tá? Só para
deixar vocês a par disso. Queria agradecer a presença de vocês todos aqui. Pois não, doutora? Acredito que esteja, sim, com algum problema de tráfego nas redes sociais, porque eu também estou com problema no meu Instagram. Depois que começou a pandemia, eu tentei fazer umas alterações e eu não estou conseguindo. E volta essa mensagem justamente, que não tem como analisar e tal. Eu acredito que esteja havendo uma sobrecarga, né? No meu caso é no Google, é no YouTube mesmo. Que a ideia, a gente quer colocar as lives no YouTube, mas não está dando, eu vou botar no Facebook, entendeu? Então é isso, galera. Me segue no Instagram, que eu vou avisar. Se quiser seguir também a AKM Comunicacau no Instagram, também vamos avisar por lá. E quem não segue a doutora Mônica já passa a seguir hoje também. Eu vou encerrar a live agora, eu vou combinar com ela uma próxima live, se for o caso, se ela concordar, para a gente falar de diversidade sexual. Eu acho bastante interessante esse assunto e também é importante, né, doutora? O que a senhora acha? Eu acho ótimo, é um tema que também tem muito a ser esclarecido, tem muito tabu, tem muito preconceito, né? Tem muito entendimento equivocado. Tem muita violência, né, doutora? Violência. Tem muita violência, né? E aqui a gente está falando da dignidade da pessoa humana. A gente não está defendendo bandeira nenhuma, né? Seja social, política, educacional, não. A gente está defendendo a dignidade da pessoa humana. Seja através do enfrentamento da violência doméstica, sexual, diversidade sexual. E eu acredito que, dado os dias em que estamos vivendo, com os pensamentos vigentes que estão por aí, nós temos que falar, sim, da violência contra a mulher, da violência de gênero. Nós temos que levantar esses assuntos para que eles não morram, pelo contrário, para que eles avancem sobre aqueles que insistem em querer com que esses descalabros permaneçam na nossa sociedade. Eu acho que é hora da gente se insurgir contra tudo isso. É verdade. Eu agradeço a oportunidade por falar de um tema de tamanha importância. Agradeço a interação com você. Já vi que nós temos muito em comum e isso é muito bom. Ganha o nosso público, ganha as pessoas que nos seguem, ganha nosso entorno, né? E também peço que o pessoal me siga nas redes sociais. No Instagram eu estou como @mogamboa. No Facebook eu estou como Delegada Mônica Gamboa. A minha página, Mônica Gamboa, eu estou com perfil lotado, que é página pessoal, né? Atinge a capacidade, eu não tenho como adicionar amizade. Por isso que eu convido a seguir o Delegada Mônica Gamboa. Agradeço, um grande abraço a todos vocês. As meninas de batalha, de luta, sigam em frente, porque juntas podemos fazer muito mais. Doutora, muito obrigado, então, pela sua participação e eu encerro por aqui, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.